palestra hoje. Ele é consultor, pesquisador, empresário e também tem a Paris Consultoria Agropecuária. Cristiano, primeiramente queria agradecer em meu nome, em nome da empresa Nutrir. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção em ministrar essa palestra. Espero que seja uma boa palestra e peço que todos fiquem com o microfone desligado e a hora que for surgindo dúvidas, mandar no chat que ao final, se tiver um tempinho, a gente faz um bate-papo, beleza? Muito obrigado, boa palestra. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Guilherme, está aparecendo aí a tela? Tá sim, Cristiano, só não tá no modo apresentação. Tá, eu vou colocar no modo apresentação. Beleza. Deixa eu dar um clicar aqui, beleza? Apareceu aí certinho? Positivo, tudo certinho. Campeão, então. Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Bom, então, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Gostaria de agradecer ao Guilherme pelo convite feito em nome do Grupo Nutrir, um grupo ao qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, visto que já estou há 10 anos na cidade de Botucatu. Ao longo desses 10 anos, estive vinculado também na universidade, na Unesp, como doutorando, depois realizando 2 pós-doutorados, um finalizou há uma semana, o segundo finalizou há 2 semanas atrás. Então, eu sei o trabalho que o Nutrir faz, um trabalho muito profissional, com grandes profissionais. Estendo a gratificação ao professor Mário Rigoni e à professora Cíntia Ludovico, os coordenadores do Grupo Nutrir, aos quais eu também tenho respeito e um carinho muito grande. Então, muito obrigado. Na verdade, essa apresentação era para ser feita ao vivo, presencial, mas, em função da pandemia, não foi possível. O Guilherme já tinha me convidado, se eu não me engano, no final de fevereiro, começo de março, já estava até marcada a data, mas em função da pandemia não foi possível. Então, ele entrou em contato novamente, solicitando uma apresentação via online, pelo Google Meet, e prontamente eu aceitei. E espero que compartilhe um pouco de experiência, pouca experiência que eu tenho sobre o tema integração lavoura-pecuária, algo muito novo ainda. Eu tenho trabalhado com integração lavoura-pecuária desde a época da minha graduação até hoje, então isso aí está dando ao redor de 15 anos trabalhando com integração lavoura-pecuária, mas parece que a gente ainda não sabe nada e temos muito a aprender sobre o tema, tá bom? Então, já foi feita a apresentação, meu nome é Cristiano Magalhães Paris, eu sou zootecnista, e atualmente eu atuo como consultor técnico, tenho uma empresa de consultoria agropecuária, que é a Paris Consultoria Agropecuária. Também a gente desenvolve alguns trabalhos de pesquisa, certo? Então, o foco das atividades hoje é consultoria agropecuária, pesquisa e realização de alguns eventos. Bom? O Guilherme me solicitou o tema integração lavoura-pecuária, então eu falei para ele que, como é um público, de certa forma, acadêmico e bastante abrangente, aí, deve ter aluno do 1º ao 5º ano, eu não ia focar especificamente em um tema dentro da integração lavoura-pecuária.
eu iria fazer uma abordagem de forma geral da integração lavoura-pecuária, tá bom? Eu falei para ele que a apresentação deve durar aí ao redor de 1 hora e 15, mais ou menos. Então, agora são 7h15. Eu acredito que até umas 8h30 eu termine a apresentação, tá bom? Assim eu consigo abordar todas as opções que nós temos de integração lavoura-pecuária no momento e ficar em uma apresentação mais completa, beleza? E aí, ao final, a gente abre para algumas perguntas. Só para vocês terem noção, então, para conversar sobre integração lavoura-pecuária em 1 hora e 15, hein, é muito apertado, porque hoje eu ministro aula na pós-graduação da Unesp, uma aula na pós-graduação de uma semana, tem cursos hoje de especialização, alguns cursos aí, onde eu destaco o curso da UNOESP, do qual eu ministro aula também, que é um curso aí de 18 meses sobre integração lavoura-pecuária. Então, vou tentar aqui resumir ao máximo ao longo dessa 1 hora e 15, mais ou menos, tá bom? E eu agradeço também ao Dr. André Michel de Castilhos, ele é zootecnista, e ele tem uma grande contribuição no preparo desse material, tá bom? Então, os tópicos a serem abordados, eu vou relacionar para vocês a importância de se associar sistema plantio direto com integração lavoura-pecuária em áreas de agricultura, associar hoje recuperação de pastagens degradadas com integração lavoura-pecuária, comentar com vocês sobre a implantação, o manejo e o sinergismo da integração lavoura-pecuária com bovinos e ovinos de corte. Bovinos, principalmente, hoje é o foco da minha consultoria, mas nós temos também consultoria hoje com ovinos de corte, um projeto que nós tínhamos na universidade, que era com ovinos de corte também. Algumas estratégias de suplementação animal dentro da integração lavoura-pecuária, resultados de eficiência produtiva e econômica e, por fim, as considerações finais. Então, quando a gente fala hoje de agricultura no Brasil, nós podemos observar uma grande evolução do que nós chamamos hoje de sistema plantio direto, principalmente a partir do início dos anos 2000. Então, até começo dos anos 90, nós tínhamos aí 1 milhão de hectares em plantio direto no Brasil. A partir da safra início dos anos 2000, passamos para 17 milhões. E a estimativa atual, aí, tem uma estimativa do ano passado, ao redor de 32 milhões de sistema plantio direto no Brasil. Porém, a pergunta que eu faço é, desses 32 milhões de hectares, quantos hectares realmente são sistema plantio direto? Que abrangem 3 pilares, 3 premissas básicas, que primeiro, o não revolvimento do solo. Em segundo lugar, a cobertura do solo, uma boa palhada sobre a superfície do solo. E em terceiro lugar, mas não menos importante, a rotação de culturas. Então, o que nós temos visto hoje no Brasil não é um sistema plantio direto. Desses 32 milhões aí, as estimativas apontam que apenas ao redor de 5 milhões de hectares são realmente um sistema plantio direto, que atendem essas 3 premissas básicas. A grande maioria hoje desse chamado sistema plantio direto é o sistema soja verão, milho safrinha ou milho outonal, certo? E aí a gente vê que esse sistema hoje já está entrando em colapso em diversas regiões do Brasil, por vários fatores. E não vamos ter tempo para descrever tudo isso, mas vários fatores estão culminando no sistema soja-milho, que vem tendo vários problemas ao longo dos últimos anos, porque se tornou uma monocultura de soja e milho, tá bom? Então, assim, a grande dúvida é se é possível manter o solo 100% coberto, com palhada, após o pastejo pelos animais. Então, se eu começar a fazer a integração lavoura-pecuária e colocar animal para pastejar, a grande dúvida dos produtores mas eu vou ter palhada para continuar o meu plantio direto? Eu vou ter problema de compactação de solo? Como que vai ser isso? Então, dois fatores básicos aí. Um é o ajuste da taxa de lotação, correto? Então,
Quem abre a porteira para entrar mais ou menos animais na área somos nós, os profissionais, ou os produtores rurais, ou os funcionários, colaboradores que estão na fazenda, certo? E, em segundo lugar, estar sempre formando bem esse pasto para ser utilizado no inverno, para depois eu não ter problema de ficar a área muito exposta, correto? Então, aqui vou mostrar para vocês algumas realidades. Então, solos mais arenosos, no caso aqui de Botucatu, certo? E solos, solos arenosos na região de Botucatu e solos arenosos na região de Chapadão do Sul. Aqui, na verdade, um solo de transição, de textura média, está chegando, dependendo da região ali, descendo sentido Paraíso das Águas, um solo um pouco mais arenoso. Mas vocês vejam, essas duas áreas, apesar de Botucatu ser um clima um pouco mais ameno do que a região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, as duas áreas teve pastejo pelos animais no inverno, no capim, e nós temos uma boa cobertura do solo para se fazer a lavoura, tá? No caso de Chapadão, aqui é uma lavoura de soja, e no caso de Botucatu, é uma lavoura de milho. As duas fotos abaixo mostram que aqui já não é uma integração lavoura-pecuária, é um sistema plantio direto. Aqui não teve o animal pastejando aqui, correto? Apesar que eu poderia cortar esse material no inverno para fornecer no coxo para os animais, que é o caso aqui da Selvíria. Nesse experimento, aqui foi do meu experimento de mestrado, então nós cortávamos o material, a área de pivô, e para fornecer o alimento no coxo. Então pode ser caracterizado, sim, uma modalidade de integração lavoura-pecuária, apesar de não ter o pastejo pelos animais. E essa área aqui em Maracaí é uma área que não tem pastejo também, fica na beira da rodovia, que vai sentido Presidente Prudente, e o pessoal tem feito ali o milho safrinha com braquiária, então aqui já em setembro já estava dessecado e tinha uma palhada. Então, isso já responde uma das perguntas. É possível, sim, ter uma boa cobertura do solo, mesmo com o pastejo pelos animais, correto? Com relação à pastagem, esse gráfico ilustra bem, eu considero isso aqui igual um sinaleiro de trânsito, tom verde, beleza, pode continuar que está tudo certo, amarelo, atenção, e vermelho para, porque tem coisa errada. Então, quando a gente chega nessa fase vermelha, não é mais apenas a degradação da pastagem, mas também a degradação do solo, chegando à situação de compactação, principalmente em solos mais argilosos, e erosão em solos mais arenosos. E conforme a gente desce esse degrau aqui, sentido do sinal verde para o sinal vermelho, maior é o impacto ambiental, correto? E maior é o custo de recuperação dessas áreas, chegando a uma situação dessa daqui. Então, essas áreas ambas as áreas são no município de Botucatu, correto? Podem ver solos bastante arenosos, no qual o incorreto manejo ao longo de 20, 30 anos ocasionou isso daqui, certo? Então, isso aqui é uma erosão muito grave. Aqui, ó, esse de vermelho aqui embaixo, aqui sou eu, no meio do buraco. Então, vocês vejam. Aqui, o impacto ambiental é muito grande e o custo para a reforma disso daqui também é muito alto, tá bom? Bom, e aí vem o Cristiano falar sobre integração lavoura-pecuária, que é um sistema interessante, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Porém, nós temos alguns requisitos básicos aí para adotar esses sistemas. O primeiro deles são áreas favoráveis. Áreas favoráveis no que diz acesso, áreas com boa drenagem, áreas passíveis de mecanização, correto? Então, a gente percebe que em algumas fazendas o acesso é muito difícil. Muitas pontes mal feitas, estradas muito estreitas. Então, o acesso nessas fazendas é essencial, porque a partir do momento que eu começar a fazer agricultura nessas áreas, eu vou precisar escoar produção, escoar grãos, vai ter o maior trânsito de veículos para caminhões para levar adubo na fazenda, levar calcário e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto a ser pensado. A questão da infraestrutura, no que diz respeito a maquinários e instalações. Então,
O pessoal fala que é mais fácil o agricultor se tornar pecuarista do que o pecuarista se tornar agricultor. Eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. Por quê? Lógico, o pecuarista ele vai, muitas vezes, depender de maquinários para se fazer agricultura. Já o agricultor, ele vai precisar montar instalações para trabalhar com pecuária. Então, curral, cerca, bebedouro, coxo, no caso de trabalhar com suplementação. Então, muitas vezes, as áreas de agricultura têm dificuldade de levar água para os animais, certo? Então, tudo isso precisa ser pensado para se adotar o sistema de integração agropecuária. Os recursos financeiros. Então, o pecuarista vai ter que comprar insumos agrícolas, calcário, adubo, sementes e assim por diante, defensivos agrícolas. E o pecuarista, o agricultor, o grande gargalo vai ser na hora de comprar gado, porque ele vai ter muito pasto de alta qualidade, e essas áreas vão conseguir ter altas rotações. Então, aí entra um dinheiro que precisa ser imobilizado por um determinado período de tempo para a compra de gado. Então, é preciso ajustar como que vai ser o fluxo de caixa dessas propriedades rurais, correto? O domínio da tecnologia, que hoje ela é praticamente atrelada com consultoria especializada ou assistência técnica, porque são muitas informações ao mesmo tempo chegando no dia a dia do produtor rural. E muitas vezes ele não está acostumado com isso, principalmente no que diz respeito ao pecuarista, correto? Tanto é que, em plena pandemia, nós tivemos um aumento significativo na demanda de fazendas solicitando consultoria agropecuária para se fazer a integração agropecuária. Lógico que existem vários fatores envolvidos nesse aumento da demanda. Um deles é a alta do preço do milho, a alta do preço do soja, a alta do preço do boi, mas os produtores estão começando a se atentar à importância de se levar tecnologias novas para a fazenda. É importante também acompanhar mercado, preço de insumos e comercialização, a melhor época para se comprar insumos para a agricultura e não deixar para comprar em cima da hora, porque senão vai pagar muito caro nesse insumo. E também a questão da comercialização, saber qual que é o melhor momento para se comercializar, tanto o gado quanto os produtos provenientes da agricultura. E, por fim, nós temos visto que aqui na nossa região, algo que tem sido feito com bastante sucesso é a parceria. Então, geralmente, o pecuarista empresta a área de pasto degradado para o agricultor, e ele faz lavoura ali por um ano, 2 anos. Arrendamento também, existe em alguns casos de arrendamento, mas arrendamento aí já são áreas para 2 a 3 anos de agricultura. E quando o pecuarista não tem maquinário, ele pode contratar serviço terceirizado. Hoje, aqui na nossa região, nós temos alguns parceiros que prestam serviço terceirizado de maquinário para a agricultura. Então, o pecuarista compra os insumos e o parceiro presta o serviço terceirizado de maquinário, tá bom? Inclusive, serviço desde o preparo do solo até a colheita da lavoura, seja ela para silagem, seja ela para grãos. Bom, então, quando nós falamos em sinergismo na integração lavoura-pecuária, o que nós esperamos é isso daqui. Uma boa palhada para o sistema plantio direto e, muitas vezes, no caso da agricultura, é esse boi precoce a pasto. Então, o que vem a ser o sinergismo? Uma atividade beneficiando a outra. Então, sempre a gente vai precisar entrar num ponto de equilíbrio para não favorecer mais a pecuária ou mais a agricultura. Porém, isso varia muito de fazenda para fazenda. Tem fazenda que vai focar mais no boi. Tem fazenda que vai focar mais na agricultura. Então, não existe uma receitinha mágica aí. Cada fazenda já tem mais ou menos o seu perfil, mas geralmente a gente busca um ponto de equilíbrio entre as duas atividades, para atingir esse sinergismo. Então, vou começar a dar alguns exemplos para vocês, correto? Essa foto foi tirada na Fazenda Santa Silvéria, em Piratininga, do lado de Bauru. Inclusive, o pessoal da FIB deve já conhecer essa fazenda, deve ter ouvido falar, ter feito alguma visita. Em 2015, nós tivemos uma demanda lá, a proprietária, dona Clélia, ela nos solicitou uma visita técnica
porque ela estava com um problema. Vocês imaginam essa área aqui, uma área de capim rudisiensis, em julho de 2015, ou seja, praticamente no pico da seca, uma pastagem maravilhosa dessa, vocês vejam a altura da pastagem pelo rodado da caminhonete, em cima de área de soja, correto? Então, assim, qual que seria o ganho médio de um bovino nessas condições? A gente espera aí que ao longo do ciclo, desde quando entra na pastagem até quando vai sair ali por volta do dia 15 de setembro, nós tenhamos um ganho médio aí ao redor aí de 400 a 500 gramas cabeça a dia, certo? Porque ele vai entrar ganhando aí 700, 800, 900 gramas numa pastagem dessa, e ao final de setembro a disponibilidade de forragem já não será tão grande. Então, possivelmente esse ganho diminui um pouco, correto? Ela trabalha lá com prova de ganho de peso, é uma fazenda de 1.200 hectares, que há praticamente 10 anos estava totalmente degradada. Então, ela tinha 3 opções. Ou vendia a fazenda, ou arrendava cana, eucalipto, laranja, ou então mudava o jeito de se produzir. A genética dela é muito boa, ela tem animal Bonsmara, animais da raça Bonsmara, são animais muito bons, tanto é que quando esses animais vêm para a prova de ganho de peso aqui na Unesp de Botucatu, geralmente os animais dela apresentam, sempre se destacam, inclusive como campeões da prova, com melhor eficiência alimentar. São uns animais muito bons de genética. E esses animais estavam sendo suplementados com 1,1% do peso vivo de suplementação. E aí ela estava com um problema, porque esses animais não estavam ganhando peso. Eles estavam ganhando peso com suplementação ao redor de 120, 180 gramas por dia. Tá? O que estava acontecendo? Eram animais recém-desmamados, certo? São animais que ainda estavam aprendendo a pastejar. O nível de suplementação estava muito alto, estava acontecendo um efeito de substituição, o animal estava consumindo muito suplemento e pouco pasto. E, além disso, a formulação do suplemento ela estava equivocada, porque era uma formulação principalmente com um alto teor de nitrogênio não proteico, na forma de ureia. E aí estava tendo um problema no rumen dos animais pelo excesso de nitrogênio no rumen. Porque uma pastagem dessa, pessoal, ela tem aí, considerando que o animal vai consumir, ao redor de 13% de proteína bruta. Então, uma pastagem dessa, a suplementação, ela precisa ser com um teor mínimo de proteína, correto? E não com um teor muito alto, que era o caso que estava acontecendo. Então, foi feita uma reformulação, saímos de um suplemento proteico para um suplemento proteico energético, e 30 dias depois, na pesagem dos animais, atingimos o que era para esses animais ganharem. Então, ao redor de 800 gramas, 900 gramas e assim por diante. E foi reduzido a porcentagem do peso vivo de suplementação. Então, nós saímos de 1,1%, que era o que estava sendo fornecido, e passamos para 0,8%, que inclusive já é uma suplementaçãozinha relativamente alta, tá bom? Atualmente, nós temos trabalhado aí entre 0,3% e 0,6% do peso vivo com proteico energético. Bom, e aqui os resultados. Lógico, esses valores são daquela época, mas, de forma geral, 474 animais, num custo de 69 centavos por dia, deram, com o ajuste da suplementação, reduziu o custo do suplemento, reduziu a quantidade, deu uma economia de quase R$10 mil por mês, fora o ganho de peso. Então, a pergunta que a gente faz é assim: quanto custa um profissional que não entende de nutrição animal? Só para vocês começarem a ter noção que não adianta ter um pasto muito bom na integração, mas não saber manejar tanto os animais nesse pasto, como também fazer um correto manejo alimentar quando se trabalha com suplementação. Isso aqui é uma fazenda aqui em Botucatu, fazenda São Pedro. Nessas fazendas de pecuária, principalmente essas áreas de pecuária bastante degradadas, nós temos visto que a principal opção da integração lavoura-pecuária é o milho de safra em consórcio com capim. Aí nós temos diversos tipos de capins que podem ser utilizados. Não vou entrar em mérito de capim nessa apresentação, porque nós não teremos tempo para isso. Mas por que esses produtores optam pelo milho? Porque eles dependem de serviço terceirizado. São produtores que não têm maquinário na fazenda. Diferentemente, por exemplo, da dona Clélia, que ela
ao longo do tempo, ela foi adquirindo maquinário. Então, hoje ela tem semeadora, ela tem pulverizador, ela tem colhedora de soja. Então, hoje, em 1.200 hectares, todo ano, ela faz ao redor de 400 hectares de soja. Tanto é que o problema dela é pasto no verão, não é pasto no inverno. Chega no inverno, sobra pasto, porque o soja entrega 400 hectares de pasto para ela. E chega no verão, é retirado 400 hectares de pasto que o soja vai utilizar essas áreas, certo? Então, essa é uma das principais opções. Vocês vejam aqui na foto esquerda superior o milho seco já e o capim formado no meio. Isso aqui foi mais ou menos, essa foto foi tirada mais ou menos na saída do verão, em abril, mais ou menos. E na parte de baixo, no outono, meados de outono já, essa foto foi tirada, se não me engano, em junho ou julho, já o pasto formado para os animais, correto? Então, essa é uma das principais opções que nós temos visto aqui na nossa região, principalmente em função de serviço terceirizado. Uma pergunta que sempre me fazem é assim, Cristiano, quanto de semente que eu tenho que utilizar na integração? Essa resposta é a famosa depende, né? Depende do sistema que eu vou estar trabalhando, se vai ser sobre semeadura, se vai ser consórcio. No caso da semeadura, desculpa, eu não expliquei lá como que é feita essa sobre semeadura, mas quando o soja começa a fazer a transição do estádio R6, R7, que é um pouco antes de cair as folhas, o pessoal passa distribuindo essa semente e depois a folha cai em cima da semente e a semente de capim, ela germina e forma o pasto posteriormente, correto? Então, assim, só para vocês terem uma noção, o que eu prezo é trabalhar com sementes de qualidade, correto? Esses 2 saquinhos de sementes, só para vocês terem noção, são 2 sementes que na embalagem vieram marcadas como ao redor de 50% de valor cultural. Então, vocês vejam a diferença do saquinho da esquerda e o saquinho da direita. O que acontece? Esse saquinho da direita, ele não tinha 50% de valor cultural. Pode ver, ele é uma semente bem suja. E, infelizmente, nós temos esse tipo de semente no mercado, tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, a Unipasto, que é a Associação para o Fomento de Pesquisas de Melhoramento de Forrageiras no Brasil, que fomenta as pesquisas da Embrapa, na área de melhoramento de plantas forrageiras, lançou um aplicativo, correto? Então, chama Semente Legal. Aí você vai lá, hoje as empresas vinculadas com a Unipasto, vem uma semente na embalagem, vem um rótulo na embalagem, um QR Code. Então, com o celular, você aponta esse QR Code, certo? Nesse caso aqui, o exemplo que eu estou dando é da semente da empresa Pastobras, que inclusive um dos lemas dele é a integração, correto? Então, aponta o celular do aplicativo nesse QR Code e ele te gera todas as informações dessa semente. Então, qual que é o lote, qual que foi a data de embalagem, qual que é o código da etiqueta. Aqui nós temos um exemplo do capim tamani. Inclusive, ele disponibiliza o laudo, o termo de conformidade de sementes assinado pelo profissional, geralmente um engenheiro agrônomo, que é responsável pela empresa, correto? Então, hoje, nós damos preferência para o uso dessas sementes. Mais alguns exemplos. Então, aqui nós temos a fazenda Estância Lívia, muitos aqui de Botucatu já conhecem, inclusive a gente tem o que é de campo que a gente realiza lá anualmente. Quando nós começamos o trabalho na fazenda Estância Lívia, em 2015, a primeira área que nós começamos foi essa área aqui da foto esquerda superior. Então, vocês vejam, uma grande erosão na área. Então, foi feito todo o levantamento de curvas de nível, solo bastante arenoso, solo lá da Estância Lívia ao redor de 8% a 10% de argila. Foi feito toda uma área de milho, certo? Lógico que nesse buraco aqui nós não conseguimos fazer semeadura, mas foi feito todo um trabalho de maquinário e para acertar, para depois encher de água esse buraco. Então, a foto de agosto de 2015, então aqui não era apenas pastagem, mas também um solo degradado, e a foto em fevereiro de 2017. Então, essa foto foi tirada praticamente no mesmo local. Então, vocês vejam, aqui nós já temos o pasto reformado em volta, e esse buraco aqui, ele se transformou num local de armazenamento de água, certo? Então, vocês vejam que, inclusive, muda-se a paisagem. Começa a se recuperar essas áreas, e não apenas o pasto, mas também o solo, beleza?
Então, nessa área, aí nós começamos a trabalhar com suplementação dos animais. Então, logo que formou o pasto, foi feito lavoura na safra 15/16, e no meio do ano de 16, o pasto já estava disponível para os animais, pasto de capim marandu. Aqui os resultados. Eu, inclusive, atualizei esses valores para a data de hoje, e eles ficaram muito próximos daquela época. Por quê? Naquela época, em 2016, o milho que era usado no suplemento era um valor bem mais abaixo do que nós temos hoje, e a arroba também era um valor mais abaixo. Então, de certa forma, só para vocês entenderem, esses animais foram suplementados no inverno, então nós temos todo um custo aqui. Depois, inclusive, eu vou disponibilizar para o Guilherme essa apresentação, e quem quiser, tiver interesse, depois acessa com ele para analisar melhor esses dados, tá bom? Então, nos dias de hoje, se fosse esses dados técnicos nos dias de hoje, nós teríamos aí um custo de produção da arroba de R$ 197, já contando, inclusive, um ágio de compra de boi magro para o valor do boi gordo, de R$ 45 a arroba, e o fechamento de sexta-feira, porque na hora que eu fechei essa apresentação, ainda não tinha saído o CPEA de hoje, mas no fechamento de sexta-feira, o CPEA de R$ 287 a arroba do boi. Então, produzindo aí 15,8 arrobas por hectare no inverno, então de abril até, vamos falar assim, inverno, outono e inverno, vai. Então, ao longo de 176 dias, com um saldo aí de R$ 708 por hectare. Se a gente considerar que a média Brasil é ao redor de 5 arrobas por hectare ano, e só no inverno, numa área dessa, nós produzimos 15 arrobas por hectare ano, nós produzimos 3 vezes o que se produz em média do Brasil, tá bom? Aí no verão, então, saímos da safra 2016, entramos para a safra 2017. Vocês vejam o capim em janeiro aqui muito bem formado, trabalhando inclusive com adubação por piquete, fazendo um pastejo rotacionado, e continuando inclusive com a suplementação proteico-energética. Esses são os resultados do verão. Então, animais aí ganhando próximo de 860, quase 900 gramas por dia, que é o que a gente preconiza, ao redor de uma arroba por mês, certo? Altíssima taxa de lotação, então, considerando 333 quilos, 6 UA por hectare, um UA equivale a um animal de 450 quilos, e, no final, os animais saindo com 472 quilos, com 8,7 UA por hectare. Todos os custos aqui, aí os custos elevam bastante, porque nós temos bastante animais por hectare, mas vejam o resultado final. Ao redor de 40 arrobas por hectare, de início de dezembro de 2016 até início de maio de 2017, e sobrando um saldo de R$ 2.000 por hectare, também já contando o ágio do boi magro. Então, se a gente somar 2.000 aqui mais 700 aqui, nós teremos um saldo operacional de ao redor de R$ 2.700 por hectare. Então, realmente é uma atividade bastante atrativa, bastante lucrativa quando bem conduzida. E num valor desse, inclusive, se torna competitivo com áreas de agricultura, correto? Bom, o que nós temos da última projeção da equipe da Atenagro é que 83% das fazendas brasileiras produzem até 6 arrobas por hectare ano. Então, isso daqui não tem como dar lucro uma fazenda que produz, no máximo, 6 arrobas por hectare ano, correto? Conforme a gente vai aumentando essa produtividade de arrobas, nós vamos aumentando também a lucratividade. No caso aqui, a projeção do ano passado, numa arroba de R$ 155, que é essa coluna em azul, produzindo aí de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Então, vocês vejam lá, o ano passado a projeção era ao redor de R$ 2.000 por hectare, correto? Então, a gente percebe que é possível, inclusive, produzir mais do que isso. Basta ajuste dentro do seu sistema de produção. Mas se a gente conseguir produzir aí, a partir de 12 arrobas por hectare ano, nós já estamos dobrando a nossa produção de carne, certo? Então, é muita carne que será colocada no mercado. E ao longo dos anos aí nós estamos percebendo que as fazendas estão passando a investir, porque existe uma projeção que apenas 30% dos pecuaristas daqui ao redor de 10 anos, 20 anos, vão se manter na atividade.
Não é que a pecuária vai acabar, mas essas áreas serão ocupadas por agricultores que possivelmente vão trabalhar com integração lavoura-pecuária. Esse é um sistema básico que a gente tem trabalhado, né, que é a reforma de pasto degradado. Então, essas áreas ela tem muita presença de gramão, que é a grama Mato Grosso, e aí fica complicado querer fazer já logo no primeiro ano um plantio direto nisso daí. Então, precisa entrar com arado, arado nem sei, mas principalmente grade pesada, calcário, gesso, de acordo com a análise do solo, fazer um bom preparo de solo e depois vir com a lavoura, certo? Então, aqui foi da safra de 2018, então vocês veem, a semeadora aqui, uma espiga de milho, praticamente do tamanho da palma da minha mão, produzida para silagem, então foi ensilado esse material e depois o pasto formado. Essa safra 2017-2018 foi uma safra que nós tivemos problema no verão, teve alguns veranicos no verão, certo? A safra passada também teve alguns veranicos, então, assim, todo ano nós estamos percebendo que tem vindo veranico. Nós já estamos entrando em novembro, já estamos com 10 dias de novembro e praticamente ainda não choveu, certo? Então, todo ano esse veranico ele tem vindo. Só que cada ano ele vem numa época de verão. E aí tiramos uma produtividade de ao redor de 34 toneladas de massa verde por hectare. Em função disso, principalmente para esses solos arenosos, o que nós estamos percebendo? Que se a gente mudar um pouco o sistema de reforma desse pasto, nós teremos mais sucesso. E como que é a mudança dessa reforma? Geralmente, ali na saída do verão, a gente já faz o preparo do solo, já distribui calcário, distribui gesso quando necessário e faz a semeadura do capim, correto? Teremos um pasto para o inverno, pode trabalhar com suplementação na seca, pode trabalhar com semi-confinamento, e depois, geralmente, esses animais serão terminados em confinamento. Vou até voltar uns slides aqui, ó. No caso desses animais saindo com 472 quilos, eles ainda foram terminados no confinamento. E uma vantagem dessa suplementação no pasto é que esse animal praticamente já entra adaptado no coxo. Então, ele já sabe comer no coxo, o rumen dele já está adaptado a receber concentrado. Então, isso é uma grande vantagem fazer essa suplementação no pasto, porque, inclusive, nós passamos por uma etapa de adaptação para depois terminar esses animais no confinamento. Bom, aí a partir mais ou menos de novembro, certo? Nós tiramos os animais da área, fazemos a dessecação do capim que estava lá e realizamos um plantio direto da lavoura. E nós estamos percebendo que aí realmente nós temos sucesso. Mais sucesso do que quando faz um preparo convencional e faz a lavoura em cima de solo preparado. Aí já se faz o consórcio dessa lavoura, principalmente na nossa região, milho, com capim, e aí nós temos novamente esse pasto a partir de fevereiro, março, abril, nós temos novamente disponível esse pasto, correto? Em função disso, nós começamos a organizar um dia de campo em Botucatu. Então, começou esse dia de campo no ano de 2018. Esse ano nós fizemos a terceira edição do dia de campo. E, apesar da pandemia, nós estamos já programando, a pedido das empresas, esse dia de campo para o dia 13 de março de 2021, a quarta edição do evento. Inclusive, caso a pandemia já esteja controlada até lá, nós teremos bastante novidades aí, inclusive para abrir um pouco mais o leque de participantes, porque o foco desse evento é principalmente o produtor rural. Nós percebemos que muitos alunos da Unesp têm interesse em participar. Agora, caso não seja possível, as empresas já falaram para nós que a gente adia a data e quando for possível a gente realiza, tá bom? Mas o evento do ano que vem já está sendo organizado. Logo, teremos aí algumas novidades e vocês vão acompanhando aí na internet, nas redes sociais, que a gente está sempre colocando alguma novidade sobre o evento. Então, aqui é uma foto, né, do evento desse ano, que foi realizado no dia 7 de março. Inclusive, o Guilherme, que é o responsável pela apresentação desse evento de hoje, pelo Nutri, se eu não me engano, acho que uns 3 anos ele esteve participando do evento. E o que nós fazemos lá? Diversos estandes de empresas. Então, é um evento que busca apresentar produtos e processos. Então, vamos pensar assim, produtos e empresas junto com tecnologias envolvidas dentro do processo. Qual que é o produto? O adubo, por exemplo, a semente do capim, a semente do milho, e assim por diante. E qual que é o processo? O processo é
uma atividade hoje, uma opção chamada integração lavoura-pecuária. Então, apresentamos diversas empresas no evento, depois ao final tem um almoço de churrasco de fogo de chão, que geralmente tem agradado bastante aí os participantes, tá bom? Esse ano nós abrimos algumas trincheiras para avaliar o perfil de raízes das plantas do solo. Vocês lembram que eu falei lá da safra 17 e 18, que nós tivemos um problema de veranico? Então foram 23 dias sem chuva, praticamente quase que o mês de dezembro inteiro sem chuva, deu 5 milímetros, isso aí não é nada, e altas temperaturas para a nossa região, de 30 a 32. Mas vejam, essa área o pasto tinha sido reformado em fevereiro, utilizamos para pastejo pelos animais no inverno, retirou os animais, dessecamos e entramos com milho, certo? Então vejam a palhada que nós tínhamos sobre a superfície do solo. Então, nós percebemos que foi um milho que sentiu bem menos a estiagem. Então, foi um milho aí que produziu, na média, 54 toneladas de silagem, de massa verde por hectare. Ou seja, 20 toneladas a mais do que quando eu faço a semeadura em cima da área preparada. Correto? Então, hoje é algo que nós temos recomendado, essa recuperação do capim na saída do verão, e depois faz-se o plantio direto, o sistema plantio direto, a partir da próxima safra. E nós estamos obtendo melhores resultados quando nós fazemos esse sistema, tá bom? Bom, vocês vejam aqui, depois foi feita uma semeadura de capim, pastagem de capim tamani. Os animais foram utilizaram essa pastagem no ano passado, no inverno. Lá no finalzinho de novembro, nós fizemos a dessecação. Então, vejam que está aqui o trator com o pulverizador fazendo a dessecação. Vejam a palhada que nós tivemos para semear o milho, e o milho sendo em crescimento aqui no estádio vegetativo, em consórcio com o capim, já em janeiro, tá bom? Então, é muito importante hoje, para esses solos arenosos da nossa região, ter palhada sobre a superfície do solo. Isso é fundamental. Vejam isso, pessoal. O milho foi semeado por volta do dia 5 de dezembro, tá? Então, até ele emergir, demorou ao redor de 5 dias, 6 dias para ele emergir. Com 20 dias, nós já tínhamos milho com raiz de 50 centímetros de profundidade. Por que isso? Porque nós temos um perfil de solo corrigido, em termos de ausência de alumínio tóxico, saturação por bases acima de 60, 65, às vezes até 70%. Não tem impedimento físico, então, os canalículos deixados pela decomposição das raízes do capim, o milho passa a ocupar esses canalículos. Então, vocês vejam, imagine um milho com raiz de 50 centímetros de profundidade com 20 dias de emergência. É um milho que, mesmo tendo alguns veranicos, é um milho que vai buscar água em profundidade, correto? E aqui é a raiz do capim no consórcio. Então, vejam, ao redor aí de 35 dias, mais ou menos, olha o tanto de raiz do capim que está no consórcio com o milho, já está colocando nesse solo, correto? E aqui em cima as fotos das espigas, tiram a média da espiga aí pelo tamanho da caneta. Então, novamente, obtivemos produtividade. Lógico, nós trabalhamos com diversos híbridos, porque são áreas demonstrativas da empresa que fornecedora de semente de milho, porém, ao redor de 40 a 50 hectares. Então, a gente faz depois uma demonstração, corta as plantas para mostrar o capim no meio, após a colheita do milho, enfim. Tudo isso é demonstrado para os participantes do dia de campo, certo? Então, vejam que eu estou falando da questão de raízes. Aqui são raízes do milho, certo? Vejam só a distribuição. Essa trincheira foi aberta na véspera do dia de campo. O milho estava com aproximadamente 90 dias, mais ou menos. 90 para 95 dias. Então, vejam, essa trincheira tem 1 metro de profundidade. Vejam a profundidade que o milho está colocando raiz. E aqui, na foto de baixo, são as raízes do capim tamani, que é esse capim aqui que foi utilizado para formação de palhada, certo? Então, vejam o tanto de raiz que esse capim coloca. Essa trincheira tinha mais de 1 metro de profundidade. Essa trincheira tem 1,40 m de profundidade. E nós encontramos raiz até 1,40 m que foi aberto. Mas nós temos certeza que tinha raiz mais para baixo. E vejam a cabeleira de raízes que esse capim coloca na superfície do solo. Correto? Então, hoje,
nós precisamos enxergar também o que tem abaixo da superfície do solo, e não apenas o que está acima da superfície do solo, certo? Então, isso aqui é resultado de correção de solo em profundidade, com calcário, gesso, utilização de capins para se fazer palhada, utilização depois de lavoura no verão. Tudo isso favorece muito a qualidade física, química e biológica do solo. Hoje a Fazenda Estância Lívia trabalha com silagem de grãos úmidos de milho, então não sei se todos vocês já escutaram falar, mas é um milho colhido ao redor de 35% de umidade, entre 30% e 35% de umidade, tem uma máquina que esmaga esse grão, coloca dentro de um silo, no caso aqui são os silos do tipo bag, ele fica nesse formato aqui, 60 dias de fermentação, e depois ele substitui o grão seco de milho na dieta dos animais. Isso proporciona um aumento ao redor de 15% do valor nutritivo do milho em relação ao grão de milho seco moído, certo? Então, a Estância Lívia começou a trabalhar com confinamento em 2016. Naquela safra, naquele ano, foram ao redor de 250 animais. Ano a ano vem crescendo a quantidade de animais no confinamento. E agora, em 2020, deve sair da Estância Lívia ao redor de 2.000 animais do confinamento. Esses animais são alimentados, uma parte do que se produz na fazenda, aliás, o que se produz na fazenda, uma parte é usada para a alimentação desses animais, seja no coxo em confinamento, seja no coxo com suplementação e assim por diante, tá? E é a primeira fazenda de Botucatu a ter a certificação SISBOV. Então, hoje nós temos, esses animais são rastreados pelo sistema SISBOV, todos os animais da fazenda saem rastreados da fazenda para o abate, tá bom? Então, aqui o detalhe, o brinco do SISBOV. Então, geralmente tem trabalhado bastante com gado comercial, meio sangue, gado Nelore, inclusive trabalhando com parcerias, no esquema que o produtor leva um boi lá, depois recebe o que ele está entregando e a fazenda termina de engordar esse boi. Hoje a Fazenda Estância Lívia trabalha tanto com animal próprio como animais de parceria. Trabalha também com novilhas meio sangue, Angus, Nelore. Vejam só a qualidade dessas novilhas. Essas novilhas foram abatidas no ano passado no JBS de Lins, e eles têm lá um programa, que é o protocolo 953, que é o protocolo de carne de qualidade. A melhor carne hoje do JBS é o 953, e eles têm um programa lá, um protocolo de sinal. Então, sinal verde significa que todos os animais atingiram o padrão de excelência desejado pelo frigorífico. Então, de um lote que foi abatido lá, ao redor, se não me engano, na época foram ao redor de 30 novilhas, 30, 40 novilhas, 100% recebeu o protocolo verde. E esses animais ganharam a premiação, que naquela semana foi o melhor lote abatido em todas as unidades do JBS no Brasil. Então, foi o melhor lote de abate da semana do JBS do Brasil. E aí, quando vocês verem na gôndola do supermercado, aqui em Botucatu, algumas lojas têm essa carne para vender. Quando vocês tiverem a oportunidade, experimentem. Realmente é uma carne diferenciada. E aqui, uma foto aqui da carne preparada, que é uma carne, inclusive, dessas novilhas que nós conseguimos fazer a aquisição dessa carne para experimentar. Realmente uma carne espetacular. Tem uma outra fazenda que a gente acompanha, que é a Fazenda Retiro. Também trabalha quase que 100% com animais meio sangue. Cruza Angus, cruza Hereford, e assim por diante. E essa é a carcaça que tem sido produzida lá. Um dos compradores desses animais é o Roberto Barcelos, que tem uma loja de carne e um restaurante em Botucatu. E ele hoje é um dos profissionais que mais entende de qualidade de carne no Brasil. Isso na minha opinião, é o profissional que mais entende de qualidade de carne no Brasil. É o Roberto Barcelos. Então, ele busca sempre esse animal aqui, ó. Vejam a distribuição da gordura, a uniformidade da gordura, animais muito bem acabados, porque é a carne premium que nós temos no mercado hoje, tá bom? Também animais produzidos em sistema de integração lavoura-pecuária. Mais um exemplo aqui da questão de fazer uma boa palhada. Então, isso aqui foi em Porto Feliz. É um capril que tem lá,
criatório de caprinos, e tinha uma área que precisava se fazer milho. Em setembro, então, nós fizemos todo o preparo do solo a partir do inverno. Em setembro, assim que deu a primeira chuva, isso aí no ano de 2018, assim que deu a primeira chuva, nós fizemos a semeadura do capim rusisiensis, que é esse capim aqui da data de 16/11. Dessecamos esse capim, vejam aqui, no dia 23/12, e já semeamos o milho em cima da palhada. Milho em consórcio com capim mombaça, certo? Também feito para silagem. Aqui a altura de corte que nós temos trabalhado, ao redor de 40 centímetros de altura. Quando a gente faz o consórcio com o capim, a gente tem cortado mais alto, daí esses resultados partiram da minha tese de doutorado, demonstrando que quando se faz o consórcio, é interessante para o sistema como um todo cortar mais alto, porque a gente proporciona uma melhor formação da pastagem. Quando não tem consórcio, pode-se cortar na altura convencional aí de 20 centímetros, tá bom? Não tem problema nenhum. Uma produtividade aí ao redor de 43 toneladas de silagem por hectare, num custo ao redor aí de R$150. Hoje, é difícil achar silagem no mercado para se comprar um valor menor do que R$250, R$300. Isso quando hoje não estão pedindo já coisa aí de R$400, R$500 a tonelada de silagem. Então, foi feita a reforma do pasto, produziu uma silagem num custo bem acessível, porque todo esse custo foi com serviço terceirizado de maquinário. Bom, logo depois da colheita, então a colheita foi feita logo na virada de março para abril, então sobrou isso daqui na área. Na época o pessoal falou assim, esse pasto aí não vai formar. Judiou muito do pasto, porque realmente o processo de ensilagem, ele prejudica muito mais o pasto que está no meio do consórcio do que a colheita para grãos. Porém, o ano passado foi um outono e inverno muito bom de chuva, deu ali 1 ou 2 chuvas, a temperatura não esfriou tanto. Vejam o pasto 30 dias depois. Inclusive, aqui é o ponto de referência, ó. Uma casinha aqui e uma casinha aqui, a mesma casinha, tá bom? Então, vejam aí o pasto formado 30 dias depois. Uma foto aqui do dia 10 de maio, tem uma valetinha aqui que a gente usa para mensurar. Esse pasto de mombaça, ele estava acima de 1 metro de altura. E aí, o que eles estavam fazendo lá? Eles cortavam esse material para fornecer para os animais do coxo, certo? Então, é uma opção também fazer o corte desse capim. Isso aqui é uma propriedade pequena, uma propriedade que tem de área disponível para fazer lavoura ao redor de 4 hectares, e mais a área de pasto dos animais ao redor aí de mais ou menos uns 4 hectares, 5 hectares também. Então, é uma propriedade pequena que cria caprinos em Porto Feliz. Enquanto isso, ali na região, naquela mesma época, nós verificamos isso daqui. Aí a pergunta que eu faço é, até quando nós vamos continuar vendo essa situação? Isso aqui é uma área, essa foto aqui de agosto de 2017, é uma área que se faz silagem de milho, tanto na safra quanto na safrinha. Então, vocês vejam, não tem cobertura do solo, olhando assim, parece até um clima de deserto, né? Enquanto nós temos isso daqui em pleno inverno, o pessoal tem isso daqui em pleno inverno. Isso daqui, do lado direito, em maio de 2019, é uma plantação de capim carrapicho, aquela planta daninha que gruda na calça da gente. Por quê? Não tem palhada, não tem manejo, não tem rotação de culturas. Então vejam pela data, maio de 2019, sendo que em maio de 2019 nós tínhamos um pasto desse quando nós consorciamos com o capim e fizemos um bom manejo. E aqui foi a safra passada que teve problemas no verão. Então, vocês vejam, fevereiro de 2019, olha o milho que estava sendo colhido aqui. Inclusive, ao fundo tinha colhedora lá. São áreas de vizinhos desse capim Porto Reserva. Enquanto isso, nós produzimos um milho desse daqui. Certo? Pode ver que é mais ou menos a mesma data, fevereiro de 2019. Então, pessoal, a chave do processo hoje se passa pelo que nós chamamos de integração lavoura-pecuária e plantio direto. Tá bom? Mais algumas fotos, que eu pergunto até quando, fotos recentes, fotos desse ano. Essa foto de setembro é uma área que, como a gente anda bastante no setor rural, tanto de Botucatu, Pardinho, tem várias outras regiões aí, a gente vai vendo algumas coisas e vai tirando foto, né, para mostrar para o pessoal. Isso aqui, em setembro de 2020, é uma área que foi feita silagem de milho e depois deixou em pousio. Isso aqui se chama capim amargoso, pessoal. Hoje é difícil herbicida para se controlar o capim amargoso. Glifosato não controla mais.
uma das únicas moléculas que nós temos usado hoje para controlar capim amargoso é um herbicida à base de cletodin, e o principal nome comercial aí é o produto Selection Pack da UPL. Mas o custo é um custo bastante elevado para se controlar isso daqui. Não é um produto, uma molécula tão barata como o glifosato, por exemplo. Aqui é uma área de pardinho, eu passei lá esses dias e vi isso daqui. Olha, bulva no meio do soja. Bulva hoje também, pouquíssimos herbicidas controlam bulva. Por quê? Aqui é um sistema de soja de verão e milho de safrinha. Soja de verão e milho de safrinha. Então, hoje, para controlar a bulva aí, talvez um produto à base de triclopyr tenha segurado um pouco a bulva, mas tem começado a se tornar um problema. E na parte de baixo também. Vejam quanta bulva tem aqui. Só para vocês terem noção, a semente do capim amargoso, ela chega a se espalhar até 12 quilômetros de distância, e a semente da bulva chega a espalhar aí até 8 quilômetros de distância. Então, isso tem sido um problema na nossa agricultura atual, certo? Já em áreas que nós temos, que tem sido feito milho, safrinha com braquiária, nós não temos observado esses problemas de plantas daninhas resistentes, que é o caso da bulva, que é o caso do capim amargoso, que é o caso do capim carrapicho e assim por diante, certo? Então, aqui são áreas do grupo Romalúria Agrícola, de propriedade do Matheus Ferrari, em Santa Cruz do Rio Pardo. Nós estamos começando um trabalho bem legal com ele também, e eles lá têm ao redor de 2.400 hectares, sendo 1.200 hectares de área de pivô, no qual ele faz soja de verão, e aí chega no outono e inverno, trabalha com milho, trabalha com feijão, trabalha com trigo, então é um sistema que não vai, nesse momento não vai entrar capim para fazer pastejo, mas algumas áreas que não têm irrigação, que eles chamam na prática de calcinha do pivô, que são áreas que o pivô central, que roda em círculo, não consegue irrigar, ele trabalha com milho, soja no verão também, e milho com capim rudisiensis no outono e inverno. E aí faz a palhada para a primavera. Então, aqui em junho de 2019, o milho consorciado com capim, no caso capim rudisiensis, braquiária rudisiensis, e depois aqui já uma faixa que tinha sido dessecada em setembro para começar a se fazer a lavoura de soja. Então, trabalhando hoje ao redor de 400 hectares com isso daí. E ele tem mais 800 hectares de área que ele não faz milho safrinha e está começando a fazer soja de verão e faz, depois que colhe o soja, ele tem semeadora de trigo, né, que é a semeadora de grão miúdo, e faz a semeadura do capim após a colheita do soja. E aí forma um pasto desse. Então, dê uma olhada, esse ano, um ano extremamente complicado de seca. E em setembro, no pico da seca, praticamente, agosto, setembro, tinha pasto. Aqui eram umas novilhas de arrendamento, e isso aqui serviu de um projeto piloto, que agora ele animou e vai querer fazer por conta. Então, ao longo de 5 anos, são várias glebas que ele tem ali espalhadas ao redor de Santa Cruz do Rio Pardo, ao longo de 5 anos, a ideia é ocupar 800 hectares com boi safrinha. Então, a data limite para se tirar esse boi, essa foto foi tirada no comecinho de setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro, foi tirada essa foto, até o dia 15 de setembro é a meta para se tirar os animais, para deixar rebrotar um pouco o capim, dessecar e voltar com soja de novo. Então, é uma área que tem soja verão e boi safrinha. Soja verão, que eram umas novilhas que foi feito no arrendamento. E aí, hoje nós temos no mercado algumas opções de sementes de capim de alta pureza. Um exemplo disso é a semente Pastop, da Pastobras, que é uma semente que tem acima de 99% de pureza. Então, para essas áreas de agricultura, é uma semente muito interessante, porque são sementes que não traz contaminantes, nem de pragas, nem de doenças, e muito menos de plantas daninhas. São sementes praticamente pura. E essa área foi utilizada, essa semente de braquiária rudisiensis Pastop. Então, a gente percebe que depois que desseca, pode ver, não tem planta daninha quase nada. Não tem quase nada de planta daninha, porque a braquiária abafa ela. Aí só uma passada de glifosato, geralmente, uma dose boa de glifosato. No caso da rudisiensis, até a rudisiensis é bastante sensível ao glifosato, tem que trabalhar com doses um pouco menores, certo? Mas a gente consegue dessecar bem e depois ter uma boa plantabilidade do soja. Então, a pergunta que eu faço novamente é: até quando? Mostrei para vocês alguns exemplos de agricultura,
E aqui um exemplo de pecuária em pasto totalmente degradados. Aqui é na região de Águas Claras, ali no Bolsão Sul Mato Grossense, ali perto de Três Lagoas, solos arenosos, no Mato Grosso do Sul. Essa foto é do professor Lazzarini, lá da Unesp de Ilha Solteira, e recentemente eu fiz uma apresentação em Ilha Solteira e coloquei essa foto. Ele falou assim: vocês sabem como que está essa área hoje, que eu passei lá esses dias novamente? Todo mundo imaginando que teria mudado. E não, continua do mesmo jeito. Então, pessoal, isso aqui está com os dias contados. Aí, quando a gente fala de bem-estar animal, um dos tópicos dentro do bem-estar animal é o acesso à alimentação. Qual bem-estar animal esse animal está tendo? Se ele está sendo privado de alimentação. Pode ver aqui o animal aqui tentando pegar uma folhinha aqui, né? E que tem mais terra do que capim, tá bom? Então, ao longo do tempo, essas áreas vão ser ocupadas pela agricultura. O custo da terra hoje é muito caro, principalmente na região de São Paulo, e ao longo do tempo, essas áreas vão ter que entrar na agricultura, principalmente para entrar dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, produzir lavoura, para recuperar essas áreas e depois ainda produzir um boi, certo? Nós temos aqui também um exemplo de soja empalhada de braquiária, o desafio do SESB, é o desafio de produtividade de soja, que é coordenado por uma equipe. Essa moça aqui é minha amiga, ela se chama Elisana Botticella Paranhos, ela formou aqui em Botucatu, foi orientada do professor Cruciol, na FCA, e no ano, na safra 14-15, ela foi a campeã do desafio, com 122,99 sacas de soja por hectare. Aqui tem uma trincheira que o pessoal abre para ver toda a parte de compactação, a parte de física de solo, química de solo, biologia de solo, e essa área também foi em cima de área de braquiária, tá? Então, hoje, o campeão da última safra também ficou ao redor disso, foi um paranaense, ele obteve aí ao redor de 118 sacas de soja por hectare. E aí vem uma novidade hoje, lançada pelo pessoal da Embrapa, que é o que nós chamamos de biologia de solo. Então, hoje o que é chamado de bioanálise do solo. Eles têm um projeto, o pessoal lá da Embrapa tem um projeto em parceria com a Fundação MT, que ao longo de vários anos tinham vários tratamentos, então soja pousio, soja braquiária, soja milho safrinha com braquiária e assim por diante. E ao longo de vários anos não estavam tendo diferença de resultado. O soja sempre ficando ao redor de 55, 60 sacas por hectare. Chegou na safra 13 e 14, eles colocaram soja de ciclo mais precoce, teve um veranico bem na época de floração, a área que era soja pousio teve 29 sacas por hectare e a área que era soja braquiária teve 59 sacas por hectare, correto? E quimicamente, o solo estava muito parecido. Quimicamente, fisicamente um pouco melhor onde se tinha braquiária, mas quimicamente estava praticamente igual. Então, a grande diferença é isso daqui, pessoal. E o crédito aqui vai para a doutora Ieda de Carvalho Mendes. Ela é da Embrapa Cerrado, de Planaltina, no Distrito Federal. E ao redor de 20 anos, ou até mais de pesquisas, ela conseguiu lançar algum boletim. Então, se vocês depois procurarem isso no site da Embrapa, pelo Google, vocês vão conseguir achar esses boletins, que ela mostra que o solo, ele não é apenas químico, e também biológico. Então, na área que foi soja com braquiária, que estava produzindo aí na média 64 sacas, e na área que foi soja pousio, 61 sacas, e chegou no veranico, aqui caiu para 29, aqui manteve muito próximo, 59 sacas, vocês vejam aqui as classes de interpretação de algumas enzimas do solo, correto? Então, na área de soja com braquiária, a grande maioria estava verde, ou seja, um solo biologicamente ativo, e na área de soja pousio, tudo na faixa vermelha, ou seja, baixa atividade biológica no solo. Então, hoje, o futuro é uma grande novidade isso, e já tem alguns laboratórios que estão fazendo essa análise de a bioanálise de solo. No site da Embrapa tem alguns laboratórios já credenciados pela Embrapa. É uma análise simples, do mesmo material que se faz a coleta para análise de fertilidade do solo, se faz a bioanálise do solo também, tá bom? Então, hoje, isso é uma novidade que acabou de sair do forno aí, lançado pelo pessoal da Embrapa, sendo que o grande crédito aí é da doutora Ieda de Carvalho Mendes.
Mais algumas opções, só para vocês não falarem que eu só falei de milho e soja, mas algumas fazendas na região de Paulistânia, perto de Bauru, tem uma fazenda que eu presto consultoria lá também, a gente presta consultoria nessa fazenda. Na região de Marília, e também nós estamos vendo bastante essa parceria ou arrendamento que o produtor rural, o agricultor, ele planta, ele usa a área para fazer abóbora, melancia, aqui no caso, em destaque em vermelho é abóbora, já distribui a semente do capim, a hora que colhe essa abóbora, essa melancia, o pasto já está praticamente formado e corrigido, inclusive, quimicamente. Então, é uma opção também, tá bom? Para não ficar apenas na questão da soja e do milho. Vou mostrar para vocês alguns resultados da nossa equipe de pesquisa aqui de Botucatu. Nós conduzimos um projeto ao longo de 10 anos, com integração da agropecuária e ovinos, capitaneado pelo professor Cirilo Costa, uma equipe bastante grande, uma equipe bastante multidisciplinar. Ao longo desses 10 anos, nós arrecadamos, aí, junto às agências de fomentos, mais de 3 milhões de reais, e, inclusive, temos algumas parcerias internacionais. Então, um grupo bastante abrangente aí, trabalhando com agronomia, zootecnia, veterinária, tudo dentro do mesmo projeto. Um projeto aí que trabalhou inicialmente com que foi a tese do meu doutorado, trabalhando com silagem de milho em consórcio com capim. Depois, esses animais, eles eram, no inverno, os cordeiros iam para o pasto durante o dia, e à noite iam para um galpão para receber uma suplementação. Esse suplemento é silagem de milho com concentrado, produzido na própria área para produzir carne de cordeiro. Um dos artigos da minha tese de doutorado está publicado na revista Agricultural Systems, que é a terceira, é uma revista de alto fator de impacto, e é a terceira melhor na categoria de Agriculture Multidisciplinary, dentro de 58 revistas, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem ter acesso, é só entrar em contato que a gente passa esses artigos para vocês. Tem outros artigos também, da parte de solo, da parte de planta, tudo publicado, em grande maioria, em revistas internacionais. Aí, a partir da safra 2013, 2014, então, nós trabalhamos com 3 safras, fazendo um consórcio tríplice. Milho, feijão guandu e capim-marandu. Por quê? Começa a se tornar um sistema altamente dependente de nitrogênio, porque a gente trabalha com milho, braquiária, geralmente ainda fazia sobressemeadura de aveia no inverno, tudo gramínea, né? Então, começa a faltar nitrogênio no sistema. Aí, o pessoal da Embrapa sugeriu para a gente testar a inserção do guandu para fazer silagem também. E, para nossa surpresa, nós achávamos que o guandu teria um efeito de fixação biológica de nitrogênio, e, na verdade, ele tem um efeito sobre o melhor uso do nitrogênio proveniente da adubação e cobertura do milho, do adubo químico proveniente da adubação de cobertura do milho. Então, no sistema solo-planta, ele melhora o aproveitamento do nitrogênio. Então, vocês vejam, é feito o consórcio no verão, chega no inverno, isso aqui é uma pastagem de aveia, vejam a área que teve guandu e a área que não teve guandu. E aí, o artigo já está aceito para publicação, foi de uma pós-doutoranda, a mídia Raquel Costa, vai ser publicado na segunda melhor revista de agricultura e multidisciplinaridade do mundo. Tá? Uma revista aí com um fator de impacto altíssimo, já está aceito para publicação o artigo, mostrando todo esse efeito da inserção do feijão guandu no sistema de produção de milho com braquiária e aveia para pastejo pelos cordeiros no inverno. Tá bom? Então, mostrando aí como que o pessoal está interessado nessa tecnologia tropical de produção. Então, o mundo está preocupado, o mundo está interessado nesses sistemas de produção tropical. Tanto é que o artigo vai ser publicado na segunda melhor revista da área do mundo. E aí vocês vejam o efeito das raízes, né, do guandu. A raiz do guandu descendo até 1 metro de profundidade, certo? Aqui as raízes mais superficiais. Aqui as raízes do capim-marandu. Então, o que acontece? A gente começa a ter uma diversidade de raízes dentro, no componente solo. E isso favorece muito a ciclagem de nutrientes. E esse solo é um solo bastante argiloso, solo de 60% de argila, que ao longo de 10 anos nunca teve um revolvimento de solo com aração, com gradagem e assim por diante.
o nosso descompactador de solo sempre foi biológico, raiz de planta. E a gente vê hoje que na nossa região, muitos produtores fazem silagem, fazem milho, silagem, e imediatamente depois já entram tombando esse solo com aração e gradagem, porque eles falam que o processo de silagem compacta o solo. Nós estamos obtendo altas produtividades nesse solo, sendo que nós, em 10 anos, nunca colocamos um implemento para revolver solo. O nosso descompactador é natural, é biológico, que são raízes de plantas. Então, vocês vejam aqui, os resultados também de verminose, os resultados de uma outra pós-doutoranda, orientada do professor Alessandro, lá do IB de Rubião Júnior, da Unesp, verificou que essas áreas de integração também proporcionam um controle da verminose e uma descontaminação ambiental. Aqui o capim-marandu, esses animais já estavam próximos de ir para o abate. Podem ver que a partir isso aqui foi em setembro, essa foto, o capim-marandu já começa a retornar, porque depois ele vai virar palhada. Então, vocês vejam em novembro, aqui já não é mais pasto, certo? Aqui também não é cupinzeiro, aqui é trincheira que foi aberta, esses montes marrom aqui, tá bom? Então, esse material foi dessecado. Aqui é minhoca em solo agrícola. Vejam a qualidade desse torrão de solo, certo? A agregação dessas partículas do solo e minhoca. Ou seja, solo que tem minhoca é um solo biologicamente ativo. Então, por isso, nós estamos obtendo altíssimas produtividades nessa área. Então, vejam a palhada. Quem hoje tem uma palhada dessa para semear soja? Muito pouca gente, né? Mas por quê? É feito o ajuste de lotação no inverno, no pastejo pelos animais, é feito todo o manejo correto e a gente acaba tendo palhada para a cultura em seguida. Então, de uns anos para cá, nós começamos a trabalhar com soja também, soja, inclusive, em consórcio com capinha, que é a capinha aruana. No detalhe, vejam a palhada, o soja emergindo aí num ótimo colchão de palha, né, protegendo toda essa plântula de soja. Nós começamos a trabalhar um pouco também com silagem de soja, mas hoje está muito complicado, porque soja hoje é de ciclo indeterminado, então as plantas não chegam no ponto de silagem, que é do R6 para o R7, é o mesmo ponto que se faz a sobressemeadura do capim, então as plantas não chegam ao mesmo tempo, no mesmo ponto, isso complica um pouco na hora de fazer a silagem de soja. Temos que estudar aí novas alternativas, talvez incluir polpa cítrica, incluir fubá de milho nessa silagem para poder corrigir principalmente a matéria seca e a fermentação da silagem de soja. Bom, essa foto aqui de fevereiro de 2019, logo após a colheita do soja, e a pastagem em abril, que é uma pastagem de capim aruana, já praticamente pronta para pastejo pelos animais. Hoje o mercado tem trabalhado com cortes de ovinos, cortes de cordeiros na carcaça, então um mercado bastante exigente. E hoje, praticamente, quanto tem de carne ovina, quanto tem de carne de cordeiro, não carneiro, cordeiro, quanto tem no mercado hoje, vende, pagando num preço razoavelmente bastante interessante. E nós já estamos levando essa tecnologia para uma fazenda de ovinos, que é a Cabanha Água da Divisa, em Santa Cruz do Rio Pardo. O ano passado, nós começamos a trabalhar com milho numa área lá para se fazer silagem, no verão. No inverno, nós fizemos um mix de aveia preta, milheto e nabo forrageiro. Esse ponto marcado aqui em vermelho é uma ovelha lá no meio, pastejando no inverno, certo? Fazendo uma diversificação de culturas aí. Vejam a raiz do nabo forrageiro, as ovelhas pastejando. Essa foto aqui já foi no final de agosto, certo? E aí tira os animais, desseca a área e volta com o milho. O milho dessa última safra, o milho 2019-2020. Vejam também o milho aqui com 15 dias de emergência, o tanto de raiz que esse milho já começa a colocar nesse solo, tá bom? Então, basicamente, as ovelhas ficam em pasto. Aqui é pasto de capim-marandu, pessoal. O pessoal acha que ovelha só pode comer tifton. Na verdade, ovelha come braquiária também, e desde que bem manejado, não tem problema nenhum, tá? Aí, aqui são áreas que ainda vão ser reformadas ao longo dos anos, trabalhando em glebas. Então, cada ano a gente faz a reforma de uma área. Os cordeiros aqui recebem creep feeding, aqui esses animais já estão em mamada controlada, ou seja, ficam como se fosse já um confinamento durante o dia. As fêmeas, as mães, as ovelhas vão para o pasto e voltam à noite, e depois esses animais vão para o confinamento para serem terminados.
melhorou muito esse ano a questão de peso de desmame de cordeiro. O cordeiro desmamava até então com 18, 20 quilos. Esse ano nós estamos desmamando o cordeiro com média aí de 26, 27, até 28 quilos de média, já indo para o confinamento. Tudo num projeto que envolve genética, nutrição, pastagem, tudo englobado. A parte sanitária, a parte de reprodutiva e assim por diante. Tanto é que o ano passado, os animais da Cabanha Águas da Divisa ganharam o prêmio de avaliação de carcaça e o prêmio de grande campeão, que envolve carcaça e ganho de peso, no Campeonato Cordeiro Paulista. O campeonato desse ano está sendo finalizado hoje, foi realizado esse ano aqui em Botucatu, na Unesp de Botucatu, lá no setor de forragicultura e pastagem, e hoje embarcou os animais para a avaliação de carcaça no frigorífico. Então, dentro de uns dias, nós teremos aí o resultado da prova do Campeonato Cordeiro Paulista desse ano também. Bom, já partindo para as considerações finais, então, hoje, para se trabalhar com integração lavoura-pecuária, é preciso entender de ciências agrárias, não apenas multidisciplinar, mas principalmente interdisciplinar, como que a zootecnia se interage com a agronomia, que se interage com a veterinária e assim por diante, tá bom? Para as fazendas de pecuária, recuperação de pastagens degradadas em glebas, então uma fazenda você divide ela em 3, 5, por exemplo, e ano a ano você vem recuperando uma gleba. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Para as fazendas de agricultura, no verão, já tem gente trabalhando aí com uma porcentagem de milho em área de soja, mas o carro-chefe é soja no verão. No outono, a safrinha de milho em área total tem se tornado arriscado, tanto é que eu mostrei para vocês o exemplo lá do Matheus Ferrari de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, em áreas menos propícias, áreas que têm mais problemas de veranico, solos geralmente um pouco mais arenosos, o pessoal já tem trabalhado com soja e capim para a formação de pastagem a partir do outono. No inverno, é muito importante esse solo estar coberto, e aí, por exemplo, o milho safrinha com braquiária proporciona isso muitas vezes, e na primavera, a palhada para a continuidade do sistema plantio direto. Então, em algumas regiões, é o que o pessoal chama de 4 safras, né? Uma safra de verão de soja, uma safra de outono de milho com braquiária, uma safra de inverno de boi safrinha e uma safra de primavera com palhada para o plantio direto. E o que nós precisamos fazer para melhorar a eficiência da agropecuária brasileira? Então, nós, na universidade, fazemos desenvolvimento de tecnologias. Hoje eu não estou mais na universidade, mas a gente continua trabalhando com pesquisa, junto com empresas do setor agropecuário. A transferência de tecnologia, que é o que eu faço hoje como consultor, como tendo uma empresa de consultoria agropecuária, porém também existem diversas instituições aí, que não sejam instituições públicas, que podem também fazer essa transferência e devem fazer essa transferência de tecnologia, e o produtor rural precisa adotar essa tecnologia. Então, para todo esse processo dar certo, o produtor rural precisa estar motivado e disposto a mudar. 100% dos produtores que a gente atende com consultoria agropecuária hoje, eles que procuraram a gente. Não foi nós que fomos lá bater na porteira da fazenda. Eles que procuraram a gente, eles que se encontram motivados e eles querem mudar o sistema de produzir. Entendeu? Porque não adianta hoje só desenvolver e tentar transferir tecnologia para um produtor rural que não está disposto a mudar, que quer continuar fazendo igual se fazia há 20, 30, 40, 50 anos. Correto? Profissionais capacitados no campo, e aí vocês, alunos da faculdade, são esses futuros profissionais, e hoje a gente sente muita falta de profissional capacitado no campo. Hoje um diploma de faculdade não representa mais nada, pessoal. Hoje precisa ter conhecimento, precisa participar de cursos, precisa participar de eventos, precisa ir para o campo, pisar na terra e ver como funciona a coisa no dia a dia, tá bom? A universidade nos dá um suporte teórico muito bom, mas a prática é o dia a dia. Então, hoje está faltando profissionais capacitados no campo e profissionais que pensem. Não tem como hoje chegar numa fazenda com uma receita de bolo. Os profissionais de hoje precisam pensar e resolver problemas, certo? Então, no campo, hoje a gente se depara com situações a serem ajustadas todo dia.
Tanto é que o que se fazia há 15 anos atrás no consórcio de milho com braquiária já precisou ser ajustado para hoje em dia, porque os insumos mudaram. Hoje a semente de milho é uma semente de milho milho de ciclo precoce, o milho que cresce muito rápido. Então precisa ser feito todo o ajuste no consórcio do milho com a braquiária. Tá bom? Então, de tempos em tempos, a gente precisa estar nos reciclando. E o governo atuante? Eu falo que se o governo não atrapalhar, já tá bom, né? Mas o que é o governo atuante? Independente de ideologia partidária, o governo atuante é isso daqui, pessoal. Ó, a nossa ministra Tereza Cristina foi lá na China e eu li uma reportagem que de janeiro de 2019 até hoje, já se abriu o mercado para produtos agropecuários, carne, frutas, legumes, grãos e assim por diante, para mais de 100 países. Lógico, hoje a China, em termos de carne bovina, soja, é o principal comprador do Brasil, certo? Mas isso faz parte de um mercado, correto? E quem vai conseguir fornecer isso daí para a China é o Brasil. O Brasil, que é um celeiro, vai ser o futuro, já é e vai ser cada vez mais o celeiro do mundo. Em função, lógico, de outras circunstâncias também, mas uma das circunstâncias que fez o boi hoje estar próximo de R$300 arroba é essa demanda da China. Então, o Brasil hoje tem uma excelente parceria dentro do agronegócio com a China, tá bom? Então, isso faz parte do que a gente chama governo atuante. E daí se passa pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Beleza? Então, hoje a China quer um boi de até 4 dentes, que é um boi de ao redor de 30 meses de idade. Tanto é que hoje manda boi no frigorífico, estão deixando de vender para a Europa e estão vendendo para a China, porque a demanda de carne está muito alta. Bom, a mensagem final que eu deixo é essa daqui: insanidade, loucura, é fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, vocês viram que fazendo algumas coisas diferentes, algumas atividades diferentes, dentre elas a integração lavoura-pecuária, nós conseguimos obter resultados diferentes, e não adianta ficar de braço cruzado esperando que as coisas vão mudar sozinhos. Se nós, como seres humanos, não tivermos atitudes para fazer coisas diferentes, nós nunca teremos resultados diferentes, tá bom? Bom, conforme combinado, bateu certinho aqui, 1h15 de apresentação. Então, eu falo que esse é o resultado final do meu trabalho. Eu sou zootecnista, produtor de carne, mas tenho a agricultura ao meu favor. Então, tenho que acompanhar muito, aprender muito de agricultura hoje para poder trabalhar com integração lavoura-pecuária, tá bom? Deixo aqui o meu contato, Facebook. Agora estou ficando um pouco mais moderno também. Tem o Instagram, tem meu e-mail, tem meu telefone com WhatsApp. Fico à disposição aí para perguntas agora, se tiverem, e para futuros contatos também. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e por vocês estarem aí assistindo e pela paciência por me aguentarem ao longo de 1h15. Muito obrigado. Cristiano? Oi, Guilherme. Está me escutando bem? Estou escutando. Bom, primeiramente, muito obrigado de novo. Um espetáculo de palestra, muito vantajosa com todos os assuntos abordados, e é muito importante e interessante esse assunto, né, que vem crescendo cada vez mais. Igual você falou, tem muita coisa a ser estudada, mas você abordou muito bem todos os pontos aí, e muito obrigado. A gente teve Guilherme, eu posso parar de partilhar a tela aqui? Com certeza, pode sim. Depois, se alguém precisar do contato aí disponibiliza novamente, tá bom? Beleza. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. Você tem um tempinho para responder? Tenho. Pode perguntar aí. Tem uns 15 minutos aí, nós temos disponibilidade aí. Beleza. A Vitória Aparecida, que é uma das nossas, que faz parte da diretoria da Nutrir também, falou: boa noite, Cristiano, parabéns pela palestra. Tenho uma dúvida em relação à compactação do solo dentro dessa atividade. A presença dos animais colabora com essa compactação além do manejo inadequado?
Isso aí eu acho que eu já respondi ao longo da apresentação, né, que na verdade, assim, a chave do processo é ajustar taxa de lotação. Ajustar taxa de lotação e ter material vegetando em cima do solo. Quando a gente tem esse ajuste da taxa de lotação, independente se é solo arenoso ou solo argiloso, no caso do nosso experimento aqui em Botucatu, é um solo argiloso, só de 60% de argila. E ao longo de 10 anos de experimento com animal, inclusive até com lotações, até às vezes um pouquinho acima do que fugiu um pouco do nosso controle, em função do tamanho da área experimental, precisamos colocar animal lá para ter um N experimental, nós não verificamos compactação de solo. Então, isso já acaba sendo um mito, essa história de que o boi vai compactar o solo. Muitas vezes ele pode até fazer uma compactação superficial ali, nos primeiros 5 centímetros, mas hoje, com as semeadoras que nós temos no mercado, com opções aí, tanto de botinha para deposição de adubo, e mesmo hoje discos um pouco mais agressivos, e até o próprio, não apenas o disco de deposição de semente, mas também o disco de corte hoje, nós percebemos que muitas vezes, se tiver uma compactação superficial ali, ela não é problemática, tá bom? Em caso comece a perceber alguma coisa, uma opção que a gente tem usado de vez em quando é o escarificador. Então, muitas vezes o escarificador também tem apresentado um resultado bastante interessante. Mas, assim, não é sempre que a gente usa. Só quando é solo um pouco mais argiloso. Agora, solo arenoso é tranquilo. Solo arenoso não tem problema nenhum. Desde que faça um bom ajuste e desde que tenha planta para o animal consumir, né? Porque o pisoteio do animal, se o animal estiver pisando em cima de plantas vivas, é como se fosse ali um colchão para absorver o impacto do casco do animal. Então, nós não estamos tendo problema com compactação de solo. Desde que bem preparado lá no começo, é tranquilo. Beleza. Pegando o gancho, eu tenho uma pergunta particular, que você falou de taxa de lotação. Qual que é a taxa de lotação que você trabalha quando utiliza o marandu, por exemplo, que foi um dos exemplos da palestra? Depende. Isso vai depender de produtividade, isso vai depender de ano. Por exemplo, tem anos que a chuva é menor distribuída, que a gente consegue chegar aí até 8, 10 UA por hectare, inclusive com suplementação. Agora, esse ano, por exemplo, nós não conseguimos segurar essa taxa de lotação alta. Esse ano aí, nós trabalhamos aí com 1,5, 2 UA por hectare, e olha lá, porque foi um ano muito ruim de chuva. O outono e inverno foi muito ruim de chuva. Então, assim, isso varia, e na verdade a gente tem que seguir os preceitos da forragicultura e pastagem, de estar sempre avaliando a disponibilidade de capim, saber quanto o animal consome de capim, e fazer o ajuste da lotação. Então, hoje nós trabalhamos, Guilherme, não com taxa de lotação fixa, nós trabalhamos com taxa de lotação variável. Então, é o que a gente chama de put and take, né? Coloca e tira animal. Conforme vai, às vezes, deu um ciclo mais chuvoso, por exemplo, no verão, vamos falar no verão. Não dá para manter o mesmo número de animais na área. Então, a cada 30 dias, 25 a 30 dias que o animal faz o ciclo, né, nos piquetes, pode ser que um determinado ciclo de pastejo ali choveu um pouco mais, esquentou um pouco mais, choveu um pouco mais, consequentemente nós teremos mais pastagem, mais forragem, a oferta de forragem será maior. Aí a gente tem, como as fazendas, como eu comentei, a gente trabalha com glebas, né? Muitas vezes a gente consegue tirar animal de uma gleba e colocar nessa daí para poder ajustar a lotação. E se eu tenho 150 animais numa área e o ciclo subsequente não foi tão bom, vai faltar forragem. Aí o que a gente faz? A gente tira esse animal e leva para uma outra gleba. Então, a gente está sempre trabalhando com esse ajuste da taxa de lotação, colocando e tirando animal para taxa de lotação variável, tá bom? Entendi. Muito obrigado. Mas, no geral, só para você ter uma noção, no geral, aí, uma lotação no inverno, no caso lá de Santa Cruz do Rio Pardo, que lá são solos um pouco mais argilosos, a química do solo é menor. Aquelas novilhas que eu mostrei a foto lá, deu uma média de... Eu estava trabalhando com uma média de 3 cabeças por hectare, né? Se você jogar isso para o ar, as novilhas, na média delas, próximo de 400, 450 quilos. Então, vamos falar ali ao redor de 3 UA por hectare. Tá? Isso no inverno. Isso porque ainda foi um ano atípico, né? Foi um ano com bastante estiagem esse ano. Mas como o solo responde muito bem, então a gente consegue ajustar isso daí. Agora tem áreas esse ano que nós não conseguimos passar de
1,5, 2 UA por hectare, 2 UA por hectare no inverno. Entendi. Então, Obrigado. O Marcos também perguntou, que ele também é um diretor da empresa. Boa noite, Cristiano. Parabéns pela palestra. Existem dados ou você tem alguma experiência de integração lavoura-pecuária com a cultura do amendoim? Então, eu já escutei falar alguma coisa. Eu não trabalhei, nunca trabalhei com amendoim. Mas, assim, parece, pelo que eu tenho escutado falar, o pessoal de Jabuticaba, da região de Jabuticabal, onde tem bastante amendoim, né? O pessoal tem começado a fazer alguma coisa. A grande complicação, pelo que eu tenho escutado o pessoal relatar, é que o amendoim, quando você vai colher o amendoim, você praticamente mexe no solo inteiro, né? Tem que vir uma máquina levantando esse amendoim para depois você colher. E aí, se você tiver um capim lá, pode ser que prejudique essa formação desse pasto. Não sei se tem alguma outra técnica viável para se ajustar isso daí. Mas ao longo dos tempos, aí, ao longo dos anos, o pessoal tem procurado ajustar algumas tecnologias com algumas culturas agrícolas no sistema de integração. Hoje já se escuta falar de integração com cana, ali na região do Vale do Paranapanema, ali na região de Assis. Então, assim, de tempos em tempos, o pessoal vai ajustando algumas tecnologias aí para determinadas culturas. Mas o mais usual é milho, soja, as culturas de inverno, né? No caso de seja para grão, seja para pastagem, e as forrageiras perenes tropicais, que são as braquiárias, os pânicos e assim por diante. Mas eu particularmente não tenho experiência com amendoim, então não vou arriscar responder nada assim, dar um chute, porque eu vou estar realmente falando algo que eu nunca acompanhei e que eu não tenho experiência. Peço até desculpas, porque não tenho experiência com amendoim. Beleza, tranquilo. A Ana Laura falou, boa noite, Cristiano. Parabéns pela excelente palestra. Você comentou das etapas R6 e R7 da soja, para depois ter o uso das sementes do capim. E com o milho, como funciona? No milho, na verdade, assim, se eu fosse detalhar aqui todas as opções que nós temos para se fazer o consórcio com milho, isso precisa de uma outra apresentação, tá? Porque hoje nós temos aí, no mínimo, aí uma meia dúzia de opções para se fazer o consórcio de milho com capim. Então, esse consórcio ele pode ser feito simultâneo, né, junto com a semeadura, ou junto com a adubação de cobertura, o que hoje é pouquíssimo utilizado, justamente por causa desse ajuste aí do ciclo do milho. Então, há 15 anos atrás, nós tínhamos o milho, os híbridos de milho, a grande maioria eram híbridos de ciclo normal. Então, há 15 anos atrás, o difícil era controlar a braquiária no meio do milho. Hoje, como é um milho que praticamente com 10 para 15 dias de emergência já se precisa fazer adubação de cobertura, ele já começa a fechar, principalmente quando a gente trabalha com espaçamento reduzido aí, de 45, 50 centímetros entre linha, hoje a dificuldade é formar um capim. Então, veja a mudança que teve. Então, assim, dentre as opções que nós temos utilizado, misturar a semente do capim no adubo de semeadura do milho, e aí tem que praticamente misturar e fazer um planejamento dentro do seu operacional para tentar semear no mesmo dia, porque dependendo do tanto de potássio que tiver nesse adubo, corre o risco de afetar um pouco a germinação da semente de capim. E existe a possibilidade de você jogar esse capim a lanço, por exemplo, uma Vincom, e depois vir semeando em cima, certo? O milho. E uma que nós temos utilizado hoje, começamos a usar nessa safra, é colocar aquela maquininha que distribui semente na frente do trator. Então, a maquininha vai distribuindo a semente e a semeadora já vem, na mesma operação, já vem semeando o milho com um adubo, tá? Então, isso também é algo bastante interessante e melhora bastante o operacional, porque aí você não precisa ficar misturando semente de adubo com milho, né? Desculpa, adubo com semente de capim. Então, assim, tem diversas opções aí. Existe opções, eu nem coloquei na apresentação aqui, mas hoje tem colegas de Santa Cruz do Rio Pardo, que eles já estão fazendo, que é o caso do Matheus Scarpim, ele já fez um ajuste na semeadura dele, com o pessoal lá do Sul que fez para ele, e na mesma operação, ele coloca a semente do capim na terceira caixa da semeadora. E aí tem um caninho que desce, tem um disco de corte, então ele faz uma semeadura do capim junto com a semeadura do milho. E fica espetacular, porque como
todo 100% da área dele é milho com braquiária na safrinha, então ele já fez esse ajuste na semeadora, entendeu? Então, assim, tem diversas opções. Beleza, show de bola. Várias pessoas aqui parabenizando a palestra, todo mundo gostou, obrigado. Rasgando elogios. E aqui tem uma última pergunta do Richard, que é aluno também aqui da Unesp. Boa noite, Cristiano. Parabéns pela apresentação. Cristiano, na entrada dos animais no pasto de integração, será necessário alguns cuidados ou manejos? Seria algo semelhante a pasto de transição seca-águas? Correto. Sim, a gente tem alguns cuidados, geralmente no início do pastejo, a gente procura colocar categorias um pouco mais leves, né? Porque o capim ainda não está totalmente enraizado, então, para não correr esse risco de, no bocado, o animal arrancar o dossel forrageiro, né? Então, a gente tem essa precaução. Além disso, a gente busca não deixar o capim florescer, né? Porque se o capim florescer, já começa a perder muito valor nutritivo e, inclusive, corre o risco de tombar todo esse capim, o aproveitamento ser muito ruim. Então, assim, tem sim alguns cuidados, mas nada muito diferente do que a gente faz com uma formação, com uma implantação num pasto convencional, entendeu? A gente procura depois, quando... Tem áreas que a gente trabalha anualmente, tem áreas que a gente reforma e fica 2 anos, 3 anos de pasto. Então, aí, a partir da entrada do verão subsequente, a gente procura, caso tiver essas áreas degradadas, Guilherme, nós temos um problema sério de banco de semente, né? Seja de sementes de plantas daninhas de folha larga, principalmente aqui na nossa região, nós temos alguns problemas com isso daí. Principalmente algumas arbustivas que a gente acaba encontrando no pasto, né? Então, isso, se o capim não fechar bem, acaba tendo problema. Então, a gente usa, muitas vezes, ali na saída do verão, na entrada do verão, antes de começar a adubar esse pasto, a gente usa o herbicida base 2,4-D, geralmente. Temos um problema sério de guanchuma, que é uma dessas arbustivas, né? Então, a guanchuma é um problema sério. E temos um problema também de banco de semente de braquiária decumbens. Então, nós estamos percebendo que aqui, especificamente na região de Botucatu, o capim charaés, que é uma braquiária brisanta, da mesma forma que o capim marandu, o capim charaés aqui, ele tem ido melhor do que o capim marandu, por causa do centro de origem desse capim na África, que é uma localização muito parecida com a localização de Botucatu. Então, nós estamos percebendo que aqui na região de Botucatu, especificamente, principalmente na cidade de Botucatu mesmo, num raio aqui de, vamos falar, de 40, 50 quilômetros no máximo, o capim marandu, ele tem um vigor de rebrotação um pouco mais lento. O capim charaés rebrota mais rápido. Então, compete um pouco mais com esse banco de sementes de braquiária decumbens. Entendeu? Então, tudo isso é coisa que a gente tem que vir ajustando ao longo do tempo. E são experiências práticas mesmo. Porque, às vezes, na pesquisa, a gente fica travado com determinado tipo de teste, com determinado capim, com determinado milho e assim por diante. Então, no campo, a gente encontra aí uma variabilidade de ocasiões muito grandes. Então, a gente tem que ir ajustando isso daí. Tá bom? Show de bola, Cristiano. Pintou mais uma pergunta aqui, posso fazer? Pode. O Gustavo Areia falou, excelente palestra. No plantio em consórcio, deve-se ajustar o solo com a saturação de bases favorável ao milho ou ao capim? Então, na verdade é o seguinte, hoje a gente praticamente, usa boletim 100, o boletim 100 já tem 25 anos de lançamento, praticamente, né, 95, vai estar indo para 25 anos, e está sendo desenvolvida uma nova edição do boletim 100, uma atualização do boletim 100. Então, em termos de saturação, a gente está buscando aí sempre ao redor de 70% a 80% de saturação por base, certo? O que acontece? Isso aí, por experiência mesmo de prática, esses solos arenosos, muitas vezes, se você usar
uma dose só, então, por exemplo, deu lá que precisa de 3 toneladas de calcário por hectare. Dificilmente com essa aplicação você vai atingir uma saturação de 70%, 80%. Então, a gente tem usado aí na prática de 2 a 3 vezes a dose de calcário. Inclusive, em sua grande maioria, já é um calcário que já vem de fábrica misturado com gesso. Então, hoje nós temos aí calcário de 3 para 1, de 4 para 1. Então, a gente tem usado essa opção, certo? E nós percebemos, inclusive aí com base nos trabalhos de pesquisa do professor Curciol, da IFCA, da Unesp, nós temos uma parceria muito boa com ele, que nessas áreas de integração, e acabamos de ver isso aí recentemente na parceria que nós fechamos com o Matheus Ferrari em Santa Cruz do Parque, e quando você tem ali uma saturação de 70%, nós percebemos que o Marandu, Piatã, por exemplo, mesmo o Charaés, ele produz quase o dobro do que ele produz quando tem uma saturação de 40%, 50%. Então, assim, são capins que são classificados como de média fertilidade. Por quê? Porque foram capins que foram desenvolvidos principalmente para a região de Cerrado, né? Então, Cerrado, se você tem lá uma saturação de 20, em que você só tem braquiaria, você passar por uma saturação de 40 e pouco, 50, realmente um marandu ele já vai se desenvolver muito melhor do que numa saturação de 20, não tenha dúvida disso. Mas nós percebemos que esses capins, quando a gente coloca em áreas de agricultura, com saturação de 60%, 70%, às vezes até 80% de saturação, é impressionante o comportamento desses capins nessas áreas. Exemplo, porque eu mostrei para vocês lá na área lá de Santa Cruz do Rio Pardo, que já é área de agricultura, com solo quimicamente corrigido, em pleno veranico aí que nós tivemos estiagem, na verdade, não foi nem veranico, né? Nós tivemos uma estiagem muito longa no outono e inverno, e estamos tendo até agora. E o tanto que aquele capim produziu lá em Santa Cruz do Rio Pardo, Piatã, Charaés, Piatã, Rosizienses, é impressionante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com saturação de 60%, 70%. Então, hoje a gente já faz uma saturação pensando, principalmente no milho. O milho ele é mais exigente em saturação por base do que o soja. Soja aí com saturação de 50%, você produz razoavelmente bem. Agora, milho para saturação de 50%, esse milho já tende a dar uma patinada. Então, nós já estamos jogando a saturação para 70%, 80% de saturação, trabalhando aí com cálcio ao redor de 60%, 65% na CTC, magnésio ao redor aí de 15% na CTC, 10% a 15%, e tentando buscar 5% de potássio na CTC. Então, se a gente conseguir atingir isso, nós vamos ter CTC, vamos ter saturação por base ao redor de 70% a 80%, e aí pode ter certeza que o negócio vai bem. Beleza. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela palestra. Pessoal, rasgando elogios no chat. Muito obrigado mesmo, foi muito bom, muito produtiva. Esse assunto é muito relevante na nossa área e coloco a Nutrir e eu, Guilherme, à disposição e agradecemos mais uma vez pela palestra. Muito obrigado, boa noite, obrigado ao pessoal que acompanhou também. Foi muito bom, muito produtiva a palestra. Beleza, Guilherme. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar trocando conhecimento com vocês. Apesar de hoje eu estar com um foco muito maior em consultoria e trabalhando diretamente com o produtor rural, mas eu ainda tenho um carinho e um respeito muito grande pelos alunos. Eu fui aluno um dia, então eu sei que é importante a gente estar tentando trocar conhecimento com os alunos, né? Principalmente um conhecimento mais prático e trazendo aí algumas oportunidades. O pessoal da nossa equipe mesmo, dos orientados do professor Siniro, do professor Paulo Meirelles, sempre que possível, seja os orientados de graduação, seja os orientados de pós-graduação, eu levo para o campo, eu levo nas fazendas para acompanhar, entendeu? Então, eu dou essa oportunidade também, porque um dia eu fui aluno, e eu, na minha formação de aluno, na verdade, até o meu doutorado, eu nunca tive essa oportunidade de profissionais me levarem para campo
para ver como que é realmente a rotina do dia a dia de uma fazenda, né? Então, assim, como eu tive toda uma formação também, sempre tive bolsa de pós-graduação, eu acho que é uma forma de retribuir para a sociedade o que a sociedade investiu em mim até agora. Então, sempre que for preciso, é algo que eu nunca vou negar, é uma apresentação, uma palestra, um bate-papo com os alunos. Lógico, devido às suas proporções, a gente tem que estar sempre acertando a agenda, né? Mas, às vezes, no dia a dia, a gente fica numa correria lascada, às vezes o pessoal manda mensagem para a gente, eu vou ver agora à noite, antes de dormir, mas, assim, eu nunca deixo de responder uma mensagem, de responder um e-mail, às vezes demora ali um dia, 2 dias, mas eu estou sempre tentando ter essa atenção com os alunos, porque eu julgo isso daí como uma forma muito importante para a formação dos alunos e uma forma de eu retribuir para a sociedade o que a sociedade investiu em mim até hoje. E conversar com o pessoal do Nutrir é sempre um privilégio, porque, como eu falei no começo, é um grupo distinto dentro da Unesp, um grupo que realmente faz acontecer, tem todo um trabalho também de consultoria agropecuária júnior, tem um evento maravilhoso que nos últimos 10 anos, eu acho que eu não participei apenas de um evento do Nutrir, faço questão também de todo ano participar do simpósio internacional de vocês, e é um evento que é realizado também pelos alunos de graduação, né? Os alunos de graduação que acabam encabeçando o evento. Então, acho que isso daí é louvável hoje, alunos que têm esse entusiasmo, que têm essa vontade de fazer parte de grupos de pesquisa, grupos de estudo, dentre eles o Nutrir, porque isso vai ser o diferencial lá na frente. O mercado vai selecionar por si próprio, e hoje quem não tiver essa diferenciação vai ficar para trás, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns por você estar no Nutrir aí, parabéns por todo o trabalho do Nutrir, e novamente estendo os votos aí para o professor Mário, agora vice-diretor da nossa universidade, né, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a professora Cíntia, que está também como suplente na supervisão da fazenda. Então, assim, são duas pessoas que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande e um respeito pelo trabalho que realizam. Parabéns a você, a todo o Grupo Nutrir e a todos vocês aí, alunos que estão hoje, num dia quase 9 horas da noite, ainda trocando conhecimento aqui. Isso é muito bom. Muito bom saber que ainda nós temos alunos com esse perfil. Parabéns para vocês. Muito obrigado. E pode ter certeza que esse apoio que você dá aos alunos é fundamental, viu, Cristiano? Faz muita diferença.